Meu nome é Gabriel Henrique e nosso grupo vai falar um pouco sobre arquitetura. Nossos integrantes são Ayumi, Margarete, Sara Larissa e Juane José. Eu vou falar um pouco sobre a arquitetura. A arquitetura ela é algo do homem, feito para o homem na escala do homem. Ao longo dos anos, a arquitetura vem sendo isso. A arquitetura, antes de tudo, ela é uma construção com uma determinada intenção. Essa determinada intenção é destacar aquela obra, é tornar ela um ponto da cidade principal, nesse sentido. Ela é uma atividade especializada. O que quer dizer especializada? Com o sentido com o pensamento de fazer de uma forma mais adequada, construir de uma maneira melhor, não de qualquer jeito. Não de qualquer jeito, que for para fazer qualquer coisa, de qualquer maneira ali não vai se destacar. E a arquitetura ela melhora a condição de vida também. Nós nem dá valor para a arquitetura, mas muitos arquitetos hoje, com bastante estudo também, podem desfrutar do dinheiro dele, porque dá bem também. E também, no entanto, a arquitetura ela é uma atividade prática e muito objetiva. Ela trabalha com esses dois, prática e objetivo. Ela cuida de todos os lugares, lugar de trabalho, lugar de estudo. Em qualquer lugar que tu esteja, a arquitetura vai estar presente. Ela trabalha com projetos. Você não vai fazer uma arquitetura de qualquer jeito. Sempre vai ter que esquematizar tudo ela, vai ter que fazer algum plano ali, algum projeto certo para que dê certo uma arquitetura. É isso. Meu nome é Sara Larissa, eu sou da 102 e vou apresentar um trabalho de arte do qual o nosso grupo ele ficou com arquitetura. Bom, eu vou falar um pouco sobre a arquitetura grega e a arquitetura romana. Dando início à arquitetura grega, a arquitetura grega ela se desenvolveu a partir do século VIII a.C., sendo inspirada nos estilos jônico, o dórico e o coríntio. Na arquitetura grega se destacam os templos, locais onde eram realizados diversos eventos, sendo eles acontecimentos civis, eventos esportivos, etc., e os cultos aos deuses, do qual se destacam a Acrópole e a Partenon de Atenas, na capital grega. Para os gregos, os deuses eles habitavam os templos. E é importante notar que a arquitetura grega era, sobretudo, de caráter público, ou seja, os edifícios ou as construções eram feitos para contemplar diversos eventos, sendo eles político, social, econômico, religioso, entre outros. E a arquitetura grega ela se desenvolveu durante vários séculos, sendo dividida didaticamente durante 3 fases ou períodos, sendo eles o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. As principais características da arquitetura grega, da qual eu vou citar apenas 3, o caráter público, como já foi falado, o conceito de belo, ou seja, teor estético, e a monumentalidade, que eram os grandes templos. E eu vou falar também um pouco da arquitetura romana. A arquitetura romana ela tem início no século II a.C. E ela nasceu da união da arquitetura grega e a etrusca. É importante ressaltar que, apesar dela ter uma grande influência grega e etrusca, que a arquitetura romana ela conseguiu imprimir a sua própria identidade às obras, ficando muito longe de ser uma mera cópia daqueles estilos passados, daqueles estilos anteriores. O que basicamente a arquitetura romana fez foi se apropriar das construções gregas, foi se apropriar dos estilos de construções gregas e etruscas, e em cima dessas técnicas estabelecer a sua própria, criando assim formas inovadoras de construções,
Bom, dá para perceber a influência dos gregos na arquitetura romana a partir das colunas, que aparecem principalmente nos templos. E já nos etruscos, a inspiração foi nos arcos e abóbodas. Bom, na arquitetura grega e etrusca, construíam obras para serem apreciadas, para serem admiradas. Mas, no entanto, aquelas obras elas precisavam de uma estrutura, de uma monumentalidade que exigia um grande número de colunas. Isso limitava o espaço interno dessas obras. E foi então que os romanos eles tiveram uma ideia genial de unir a grandeza monumental da arquitetura clássica com a engenharia avançada da época. Uma engenharia avançada para aquela época. E que era o desenvolvimento de materiais como o concreto e a criação de arcos e abóbodas, capazes de sustentar, capazes de aguentar o peso daquelas construções. E aquela união, ela criou obras extraordinárias, tanto por fora como por dentro, que eram bem diferentes do que era feito até então. E passando para as características da arquitetura romana, como já foi falado, uma dessas características é a utilização de arcos e abóbodas. E um diferencial muito grande da arquitetura romana foi a utilização de concreto nas obras, que foi uma das maiores inovações que a arquitetura romana ela trouxe para a humanidade. Outras características também eram os projetos sólidos e resistentes, capazes de suportar, capazes de sobreviver ao tempo. Teve também a volta, o retorno do mármore às obras e as construções luxuosas, construções que eram bem luxuosas. E é isso, dentre muitas outras características, que a arquitetura romana ela tem. Sou Ruane Josefa, eu irei apresentar sobre a arte medieval e a arte renascentista. A arte medieval ela foi durante o período da Idade Média. É associada à igreja, porque tem muita parte ligada diretamente à Igreja Católica e a sua teoria é o teocentrismo. Tá. Tinha o intuito de aproximar as pessoas da religião, da Igreja Católica, aproximar elas de Deus. E tinha um caráter didático. Esse caráter didático quer dizer que através dessa arte eles apresentavam... Porque naquele tempo as pessoas não sabiam ler e escrever, né? Então as pessoas que sabiam disso eram que faziam parte do núcleo da igreja. Então ele tinha esse caráter didático para as pessoas interpretarem pelas imagens, através das imagens. Tá. E tinha um sistema feudal, baseado no sistema feudal, que esse sistema era dividido entre o rei, o clero, a nobreza e o povo, os pobres. Tá. Foi nesse contexto que a arte medieval se desenvolve em diversos campos, como arquitetura, pintura, música, estrutura e literatura. A arte medieval tem dois estilos, o estilo românico e o estilo gótico. O estilo românico, eles dois possuem diferentes características, mas eles têm uma coisa em comum. Os dois são referentes à religião, à igreja. Tá. A arte medieval românica associada à cultura romana, por isso que tem um nome parecido. Românica vem de romana. Tá? Ela se desenvolveu durante a Alta Idade Média. Tá? O estilo é mais pesado. Esse estilo mais pesado dessa arte quer dizer que a arte é mais fria, sem muitos detalhes, que nem é diferente da arte gótica. A decoração românica é muito mais simples do que a decoração da arte gótica. A arte gótica é posterior à arte românica e ela veio do período da Baixa Idade Média. E é diferente da românica, tem mais leveza e abertura, porque era como nas estruturas, nas construções da arte românica, que essas construções tinham poucas janelas e as janelas que tinham eram muito estreitas. Já nas construções da arte gótica, no período da arte gótica, as construções
eram muito mais leves, mais harmoniosas, e tinha várias janelas, e as janelas que tinham eram maiores do que as das construções da arte românica. E também na questão da decoração, já que a decoração da arte romântica é simples, sem muitos detalhezinhos. A da gótica não, da gótica já era mais cheia de detalhes, mais colorida. Tanto que tinha vitrais, era comum. Hoje em dia a gente vê os vitrais em igrejas, assim, já de épocas que nessas construções da arte gótica, esses vitrais coloridos representavam, assim, imagens, era um tipo de obra de arte. Também, né, essas construções góticas eram construções altas, porque as pessoas queriam tinham a sensação de quando elas fossem mais altas, mais perto do céu elas estariam, e tinham a ideia que estavam perto de Deus, é algo assim. A arte medieval foi essencialmente religiosa, já a arte renascentista, ao contrário, a arte renascentista tem muito o contrário da arte medieval, porque a medieval tem o teocentrismo, a renascentista já tem a antropocentrismo. O teocentrismo, a medieval, quando vê Deus como o centro de tudo, a renascentista não, a renascentista já vê como o homem o centro de tudo. Tá. A arte renascentista teve a troca dessas teorias, né? Deixou de ser teocentrismo e virou antropocentrismo. Aí a arte renascentista tem relação com as condições econômicas, políticas, sociais e culturais. E tem a ver com o humanismo. O humanismo é que nem eu digo, essa arte era muito feita para homenagear o homem, para o homem ser adorado. E tem um sentido evolutivo, que o homem está sempre em transformação. E uma curiosidade, as pinturas da arte renascentista, as pinturas são a óleo. E outra coisa, a perspectiva é rigorosa e científica. O que é rigorosa é que eu digo, é muito detalhado para demonstrar o que é o homem, para essa questão de usar o homem. E científica, já é comprovado em fatos, essas coisas, já pesquisadas. Eu sou a Yumi da turma 102 e vou apresentar um trabalho de arte cujo meu tema é arquitetura moderna e o do meu grupo Arquitetura. Bom, o que é a arquitetura moderna? A arquitetura moderna é um conjunto de ideias e movimentos que predominaram na arquitetura durante o século XX. Porque antes desse período da história, o que predominavam era os projetos arquitetônicos eram palácios, igrejas e catedrais. Só que no século XVII ocorreu a Revolução Industrial, que foi quando ferro, aço e concreto começaram a ser produzidos em escala industrial, o que deu maior liberdade para que eles fizessem as obras urbanas. Aí, um dos primeiros e mais importantes obras construídas foi o Palácio de Cristal, idealizado por Joseph Pastion. Ele foi exposto na Exposição Universal de Londres. E outra também, que é muito conhecida e foi desse tempo, é a Torre Eiffel, que foi exposta na Exposição Internacional de Paris. Ela foi idealizada por Alexandre Gustave Eiffel. A Escola Bauhaus foi a primeira escola de design do mundo e ela é muito importante na arquitetura moderna, porque ela foi quem formou os primeiros conceitos. Ela foi inaugurada em 1919 e ela é criação do Walter Gropius, um arquiteto, e acabou sendo fechada em 1933 porque sofreu perseguições nazistas. Só que quando ela sofreu essas perseguições nazistas, os alunos, os arquitetos que estudavam lá, eles migraram para a Europa, América do Sul e Estados Unidos e acabaram levando essa influência da arquitetura moderna para outras localidades que ainda não tinham tanta influência, né, dessa nova arquitetura. Só que depois de um tempo, a arquitetura moderna teve o seu fim, que foi nos anos 70. Mas como que isso aconteceu?
Bom, em 1928, na Suíça, houve o primeiro CIAM, que é o Congresso Internacional de Arquitetura Moderna. E eles sempre ressaltaram a importância do âmbito político, social e econômico, só que da arquitetura moderna, né? Só que nos anos 70 eles começaram a receber muitas críticas. E os arquitetos mais novos, eles falaram que a arquitetura moderna deixava os espaços monótonos e deixava espaços públicos e privados, não diferenciava o que era espaço público e privado, tornando aqueles ambientes terra de ninguém. E esse foi o começo do fim do movimento modernista. É um marco muito importante, que é considerado o golpe fatal do fim do movimento modernista, foi a demolição do conjunto residencial de Pruitigói, que aconteceu por ordem judicial, porque os moradores e vizinhos começaram a reclamar muito, porque em todos os 20 anos que ele se manteve de pé, houve muita violência naquele local. Ok, na mesma época, no mesmo período, um grupo de arquitetos que era contra as ideias da arquitetura modernista criou um grupo chamado TANX, que ele ia implantar as novas ideias e ia ser o pós-modernismo e as ideias da arquitetura contemporânea. A partir daí foi quando começou a surgir o pós-modernismo e a arquitetura contemporânea. Ok, a arquitetura contemporânea ela tem 5 pontos, que são fachada livre, janela em fita, pilotes, terraço, jardim e planta livre, proposta por Le Corbusier em 1926. Em 1928, ele consegue comprovar todos esses pontos na prática, numa obra chamada Obra Villa Savoyer, e esses pontos deram mais liberdades aos arquitetos, porque era possível criar projetos mais orgânicos e curvilíneos e possibilitou maior integração entre o ambiente interno e o ambiente externo da obra. 5 arquitetos importantes, mas que eu encontrei, né, na minha pesquisa foi Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, Oscar Niemeyer e Gregory Warshawicz. Bom, essa foi a minha participação e espero que tenha dado para entender como foi a passagem da arquitetura moderna. Meu nome é Margarete, da turma de Gerente de Saúde, e eu vou falar sobre a arquitetura contemporânea. A arquitetura contemporânea é marcada por diferentes influências e ela reúne um conjunto de características e tendências. Esse estilo teve início nos anos 80 e ele permanece até os dias atuais. A gente ainda utiliza esse estilo. As principais características dos projetos da arquitetura contemporânea, ela relevam a mistura de várias tendências, como o moderno e o pós-moderno, em um comportamento definido como pluralismo. Também, sobre a arquitetura contemporânea, a gente pode destacar as casas ou construções com formato irregular, incomum, pois pisos abertos, janelas em grandes dimensões e uso de materiais reutilizados, etc, etc. Embora utilize materiais industrializados, como aço e concreto, os projetos da arquitetura atuais, eles também vão à funcionalidade, ao conforto térmico, design orgânico, e privilegiam a economia verde. Agora eu também vou destacar algumas características da arquitetura contemporânea. A arquitetura contemporânea, ela tem a participação da principal
o uso de materiais materiais naturais e sustentáveis. Tipo, exemplos, pisos de bambu, bancas de granito, telhados vivos e etc. Também a utilização de materiais recicláveis e não tóxicos. Pisos feitos com materiais cuja fabricação não é agressiva ao meio ambiente, etc. E a luz natural. É uma das principais características desse tipo de construção, com destaque para as grandes janelas e clarabóias. Na arquitetura contemporânea brasileira, o modelo arquitetônico aplicado hoje no Brasil não difere da tendência mundial de unir os estilos. Os projetos nacionais privilegiam um minimalismo e, como ocorre como o restante do mundo, a interação ao meio ambiente, aproveitando de materiais e o uso acentuado da tecnologia. Então, o mais importante nome da arquitetura contemporânea brasileira, em um dos mais influentes destaques da área do mundo, é o carioca Oscar Niemeyer. Eu acho que é assim que se pronuncia, professora. Coube a Niemeyer, o Oscar, ele projetar Brasília, o Distrito Federal. Então, ele foi o projetor da cidade de Brasília, em suas formas surpreendentes. O arquiteto provou ser possível explorar as formas arredondadas nos projetos e ele escapar da exibição da reta. Então, suas formas mais casas irregulares, como já foi dito, não casas retas, meio... Então, eu vou falar também um pouquinho sobre a arquitetura verde. Os chamados edifícios verdes estão cada vez mais em uso na arquitetura contemporânea. Nesses locais, os projetos são voltados para garantir evidência, energia e aproveitar materiais sustentáveis. Do lado de fora, o aproveitamento dos espaços é caracterizado, por exemplo, pelos chamados telhados vivos, utilizamos como hortas, e etc. Esse foi um breve resumo sobre a arquitetura contemporânea.